Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo acerca do livro de Salmos, abordando a face profética dos Salmos, o caráter profético dos Salmos. No último estudo nós compartilhamos acerca da verdade presente no título do Salmo 22, o título hebraico do Salmo 22, que é um salmo que fala da obra do Senhor Jesus na cruz, ou seja, da crucificação do Senhor Jesus. Esse salmo tem um título que nós vimos no último estudo, no último vídeo gravado, que em hebraico é Aigelet Ha-Sa'ar, que traduzido seria o servo do amanhecer. No último estudo nós mencionamos o significado desse título e nos detivemos bastante aqui, para considerar o que o Espírito Santo queria nos dizer ao colocar nesse salmo esse título específico. Nós estamos abordando os salmos considerados por excelência salmos messiânicos, e depois vamos considerar também todos os outros demais salmos no que diz respeito à obra do Senhor Jesus na sua primeira e na sua segunda vinda. Nós vamos fazer isso primeiro no livro 1, no livro 1 interno de Salmos, que vai do Salmo 1 ao 41, depois no livro 2, que vai do Salmo 42 até o 72, depois no livro 3, que vai do 73 ao 89, depois no livro 4, que vai do Salmo 90 ao 106, e depois no livro 5, que vai do Salmo 107 ao 150. Bom, no último vídeo nós consideramos o título, vimos o significado tremendo do fato de o Espírito Santo dar esse título, que em algumas Bíblias aparece em itálico. Fizemos a leitura do Salmo completo e consideramos o título, o servo do amanhecer. Em hebraico, Aigelet Ha-Sa'ar. Agora, nós vamos considerar o próprio Salmo em si. Então, eu vou ler o Salmo mais uma vez e depois nós vamos entrar no próprio texto inspirado da profecia. Da profecia desse maravilhoso Salmo que aponta de forma direta, de forma explícita para o nosso Senhor Jesus. Eu estou lendo na versão da Bíblia textual e começa assim: ao regente do coro sobre Aigelet Ha-Sa'ar, Salmo de Davi. Eli, Eli, lama sabachthani, por que está longe de minha salvação e das palavras do meu clamor? Ó Elohá, clamo de dia e não me respondes, e de noite ainda nem sempre haverá silêncio para mim. Mas tu habitas em santidade no louvor de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, clamaram a ti e foram libertos, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem me escarnecem, fazem uma careta com os lábios, meneiam a cabeça, dizendo: encomendou-se a Yahvé, livre-o ele, que ele o resgate, posto que nele se comprazia. Porque tu és quem me tirou do ventre. Deste-me confiança desde que estava sobre os seios de minha mãe. A ti fui entregue desde a madre. Desde o ventre da minha mãe tu és El, que significa Deus. Aliás, tu és Elim, aqui tem um I na frente do L. E Eli significa tu és meu Deus, porque El é Deus, e essa terminação I é o pertencimento, meu Deus. Não te afastes de mim, porque a angústia está perto, porque não há quem ajude. Rodearam-me muitos touros, fortes touros de Bazã me cercaram. Abrem sua boca contra mim como leão voraz que ruge. Sou derramado como águas, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração tem derretido como cera dentro do meu peito. Minha garganta se tem secado como caco, e minha língua está apegada ao meu paladar. No pó da morte me tens posto, cães me rodearam, cercaram-me quadrilha de malignos, perfuraram minhas mãos e meus pés.
posso contar todos os meus ossos. Entretanto, eles me olham e me observam. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha roupa lançam sortes. Mas tu, ó Yahvé, não te afastes, fortaleza minha. Apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e do poder do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos touros selvagens. Tens-me respondido. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da congregação te louvarei. Os que temeis a Yahvé, louvai-o. Glorificai-o, descendência toda de Jacó. E temei-o, vós, descendência toda de Israel. Porque não menosprezou nem rejeitou a dor do aflito, nem dele ocultou o seu rosto. Mas quando clamou a ele, escutou. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei meus votos diante dos que o temem. Que comam e se saciem os humildes. Louvem a Yahvé os que o buscam, e o vosso coração viva para sempre. Lembrai-vos, lembrar-se-ão, e se voltarão a Yahvé de todos os confins da terra, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Porque de Yahvé é o reino, e ele regerá as nações. Os que comeram e engordaram na terra se prostrarão perante ele. Os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Os que não podem conservar viva a sua alma. Uma semente escolhida lhe servirá. E isto se dirá de Adonai até a última geração. Virão e anunciarão sua justiça a um povo não nascido ainda. Anunciarão que ele fez isto. Agora aqui, seguindo com a ajuda do nosso irmão, o erudito E.B. Samuel. Ele diz assim: este salmo traz diante de nós o Senhor Jesus em seus sofrimentos e os felizes resultados que se seguem. Primeiro vemos nosso Senhor pregado na cruz, como é mostrado no versículo 16. Só um dado importante, antes da gente continuar lendo aqui, eu estava ainda estudando, e é muito precioso, irmãos. Veja que o irmão já introduz o assunto mostrando que o Salmo aponta de forma exclusiva e direta para Cristo. Embora Davi tenha escrito esse Salmo cerca de 1000 anos antes do tempo do Senhor Jesus aqui na sua primeira vinda, como diz nosso irmão Delitier, é como se o Espírito Santo moldasse as situações e as ocorrências na vida de Davi de tal forma que Davi, sendo ungido do Senhor, e aquele por meio de quem o Cristo viria, quando Davi sofre, tendo sobre si a unção, Deus molda esses sofrimentos e as situações e a própria vida de Davi de tal forma que ela se torna um tipo de espelho, um tipo de reflexo que reflete alguma coisa de forma profética muito maior do que o próprio Davi. O próprio irmão Delitier diz o seguinte, que quando você lê esse salmo com cuidado, é nítido você perceber que Davi desce às profundezas muito mais abissais do que o seu próprio sofrimento. E quando ele exulta, a partir da segunda parte do salmo, que está, se eu não me engano, começando no versículo... começa a partir do 22, né? A tristeza do salmo, de uma forma abissal, ela vai até o versículo 21. Essa é a primeira parte do salmo. O salmo 22 está dividido então em duas partes. Do 1 ao 21, os sofrimentos do Senhor Jesus na cruz. Do 22 em diante, o assunto da ressurreição é introduzido. E depois nós vamos ver o porquê. Então ele tem duas sessões. A obra do Senhor Jesus na cruz, em extrema e profunda agonia. Isso é o tema do versículo 1 ao 21. E a ressurreição de Cristo e as consequências dessa ressurreição, culminando no reino, a partir do versículo 22 até o final do Salmo. Agora, como eu estava dizendo, nosso irmão Delitier diz o seguinte, que quando você estuda esse Salmo com cuidado, você vê que quando Davi está falando da tristeza dele, porque foi escrito por Davi esse Salmo, você não tem como duvidar de que é uma profecia. Por quê?
Porque a tristeza, a forma como Davi abre esse salmo na extrema agonia da sua alma, mostra que ele estava, na verdade, em uma situação, em um nível de profundidade de tristeza muito para além da tristeza dele ou de qualquer outro mortal nessa terra. Quando, a partir do 22, ele começa a introduzir, exultante, a vitória, né, por ter sido ouvido, e começa a mostrar a glória que se segue a partir disso, a glória que se projeta nos ditos, na fala dele, é muito maior do que qualquer glória que ele ou até mesmo Salomão recebeu em vida. Não houve rei humano a quem você possa aplicar tudo o que está do versículo 22 até o final do Salmo em quesito de glória e felicidade, como descrito aqui. Ou seja, a felicidade, a glória que está a partir da segunda seção do Salmo, supera em muito o próprio Davi. Davi não podia estar falando de si. Davi não podia estar falando de si nem quando ele fala do sofrimento, né? E nem quando ele fala da glória. É claro que, como eu estou dizendo, o Espírito Santo usou as situações da vida de Davi, né? Ele moldou as circunstâncias, a vida do próprio Davi, né? Os sofrimentos que Davi passou, e também algumas conquistas reais de Davi para representar, para projetar algo muito maior. Mas por que nós sabemos que isso não se consuma em Davi? E sim, isso serve apenas para ser uma projeção, para dar uma ideia, um vislumbre, uma analogia de alguma coisa muito maior que profeticamente está sendo anunciado aqui. Porque não tem como versículos que estão nesse salmo terem se cumprido na vida de Davi. Nem no que diz respeito à tristeza e nem no que diz respeito à grande alegria e às consequências que se seguem junto a essa alegria. Não tem. Não tem. Nós vamos depois ver alguns versículos aqui que não tem como aplicar a ninguém a não ser ao próprio Senhor Jesus. Então por isso que o irmão Delitier diz isso. Davi desce as condições mais baixas, ao nível mais abissal do sofrimento, para além dele mesmo. Então é claro que Deus, apesar de estar permitindo um sofrimento mediante o qual Davi clamou essas palavras, Deus não estava falando do próprio Davi, né, em plenitude, mas sim daquele que Davi era só um tipo. Deus estava falando do antitipo, né, do tipo. Davi é o tipo, o Senhor Jesus é o antitipo. Quando você aplica as palavras daquele Davi figurativo, do tipo, do verdadeiro Davi, que é o Senhor Jesus, do ungido e amado do Pai, aí tudo nesse salmo passa a ser sentido. Fora de Jesus, o Salmo 22 não tem aplicação e nem sentido na vida de nenhum homem, porque os níveis abissais de sofrimento que Davi desce aqui não cabem nem na minha experiência, e nem na sua, e nem na vida de ninguém. Isso não é uma coisa que só eu estou interpretando assim, que só o próprio irmão Delitier fala que é assim, mas eu tomei um outro dado que eu queria ler antes de comentar ainda sobre o texto. É muito interessante. A igreja primitiva, né, ali no período já do começo do período patrístico para frente, na sua condição ali antiga, né, do período patrístico, tinha um homem de Deus que estava entre esses irmãos, no período de... O nome dele, se eu não me engano, é Teodoro de Mopsuestia. Teodoro de Mopsuestia. Ele viveu de 350 a 428 depois de Cristo, no período patrístico, né, na igreja antiga. Ele pertencia ao ramo da escola de de Antioquia. Ele era, na verdade, antagônico ao ensino da escola de Alexandria, que era o ensino de alegoria. A Antioquia se preocupava muito com os aspectos exegéticos e históricos da palavra de Deus. E por isso esse Teodoro de Mopsuestia, ele disse que o salmo, que os cristãos até esse tempo, aplicando esse salmo a Jesus, segundo Teodoro, estava meio que forçando um pouco a interpretação. Olha só. Engraçado que o próprio Senhor Jesus abre o salmo, abre na cruz,
as últimas 3 horas da cruz, ele abre gritando as palavras desse salmo, e o nosso irmão Teodoro achando que a igreja estava forçando ao interpretar esse salmo, né, aplicando ele a Jesus. Não, não era forçação, não. É porque, como diz nosso irmão Delitier, não existe sentido nesse salmo se você quiser aplicar, mesmo a Davi, apenas as palavras que aqui se encontram. Porque é claro, como eu estou falando, o Espírito Santo moldou, usou as circunstâncias, os sofrimentos na vida de Davi, para poder prefigurar e projetar o sofrimento do seu descendente, que é o Senhor Jesus, como uma analogia, para que nós pudéssemos aprender melhor. Deus fala por meios análogos, para que nós possamos aprender melhor. Mas nessa analogia que Deus usa Davi, Davi é só um primeiro nível de cumprimento muito pequeno. Quando ele começa a falar, a própria natureza profética do seu falar, do seu, vamos dizer assim, do oráculo de Deus por meio dele, ultrapassa a própria dimensão de Davi. E se tem que se cumprir e caber em alguém, tem que ser em Cristo, porque senão não cabe em ninguém mais o que está escrito aqui. E Jesus citou as palavras desse salmo nas últimas 3 horas da cruz. Aconteceram coisas com ele na cruz para que se cumprissem palavras desse salmo. Então, eu não sei, né, o que levou o nosso irmão, o homem de Deus, né, um santo homem de Deus, Teodoro de Mopsueste, a dizer que a igreja primitiva estava forçando a interpretação ao aplicar a Jesus. Talvez por causa da consequência dele pertencer à escola de Antioquia e se preocupar apenas com a exegese, com a história, e ser um pouco averso às extremas alegorias que os irmãos da influência da escola de Alexandria faziam. Tudo bem você ter um equilíbrio contra exageros de alegoria, exageros de simbologia. Havia muito exagero, de fato, na escola de Alexandria e nos irmãos debaixo da influência platônica, né, da filosofia grega. Mas uma coisa é você ver exagero, outra coisa é você cortar a alegoria e a simbologia quando o próprio Deus está utilizando a vida de Davi como algo análogo ao próprio Senhor Jesus que viria depois. Nós não estamos forçando a interpretação ao aplicar de forma análoga as palavras desse salmo ditas por Davi numa circunstância específica de sofrimento da sua vida à pessoa de Cristo. Nós não estamos forçando ao aplicar essa situação como um cumprimento mais pleno na pessoa do Senhor Jesus. Nós não estamos. É o próprio Jesus que abriu as últimas 3 horas da cruz com as palavras desse salmo. Foi o acontecimento dele. Foi o acontecimento que se deu com ele na cruz, naquelas últimas 3 horas horríveis, que levaram ele a gritar as palavras desse salmo. Foi outros fatos que se deram com ele na cruz que fez com que se cumprisse palavras que estavam escritas nesse salmo. E ainda segundo a tradição da igreja, é dito que, isso está entre os pais da igreja, os pais apostólicos, que diziam que é dito, corrente, numa tradição extra-bíblica, que o Senhor Jesus, desde que ele tomou o lenho e saiu carregando rumo ao Calvário, ele começou a recitar esse salmo várias e várias vezes pelo caminho. E na cruz, quando a ira do Pai caiu sobre ele, quando inaugurou as últimas 3 horas, quando ele foi feito pecado por nós, quando ele teve que beber o cálice da nossa culpa que pesou inteiro sobre ele, ele proclamou as palavras que não cabiam apenas em Davi, porque nem Davi, nem Jó, nem Abraão, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nem eu, nem você, nenhum servo de Deus, por mais piedoso que seja, pode fazer das palavras desse salmo suas próprias palavras em plenitude. Sabe por quê? Porque nós nunca soubemos e nem vamos saber, graças à obra do Senhor Jesus. Nunca soubemos e nunca vamos saber o que significa ser abandonado por Deus. Mas ele soube. Ó bendito amor. Ele soube o que nós nunca vamos conseguir saber. Porque ele foi desamparado por Deus, eu e você jamais o seremos. Nem mesmo quando nossos sentimentos dizerem que estamos sendo abandonados.
São sentimentos que estão mudando. São sentimentos que são levados por influências, são influenciados por coisas que nos tiram, né, o senso da presença de Deus. Mas a presença de Deus mesmo nunca nos deixou. Nem jamais irá nos deixar. Mas quando Cristo, o eterno Filho de Deus, o Logos gerado em Deus, que nunca teve um só momento em que não viu a face do Pai, em que não esteve em comunhão perfeita e plena, de plenitude com o Pai, quando ele, nas últimas 3 horas, recebeu sobre si o castigo da nossa culpa, quando os pecados foram postos sobre ele, quando ele foi feito posicionalmente pecado por nós, quando Deus virou as costas para ele e toda a ira de Deus foi derramada sobre ele, ele sentiu em 3 horas as dores do inferno como nenhum homem vai sentir, mesmo os que forem jogados no inferno por toda a eternidade. Acaso eu e você já paramos para pensar o preço disso? A dor que foi isso? Por isso, Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? Isso era o que fez o Senhor Jesus agonizar, gotas de sangue, que fez com que ele quase sofresse uma parada cardíaca no próprio Getsemane. O que ele estava temendo? Alguns pensam que ele estava temendo os cravos, as chibatadas. Mas se fosse assim, os mártires, os servos do Senhor, teriam sido mais fortes do que o próprio Senhor. Porque quantos mártires entraram na arena dos leões cantando? Quantos cristãos eram forçosamente colocados em cadeiras de ferro incandescente e não blasfemavam e não negavam o Senhor e ainda conseguiam sorrir em meio à dor? Quantos conseguiam passar por lugares onde havia cacos pontiagudos que feriam e rasgavam seus pés, e enquanto passavam por isso por amor a Cristo, passavam fortalecidos pelo amor a Ele, tudo com exultação. Você acha que o Senhor Jesus, que é o autor, o pioneiro da nossa fé, o consumador da nossa fé, vai ter mais medo do que os seus servos? Você acha que ele pode nos encorajar, sendo que ele ficou com medo? Dos cravos? Sim, Jesus temeu sim. Inclusive ele diz no texto dos evangelhos: a minha alma está profundamente triste e angustiada até a morte. E o texto de Marcos e Lucas diz que ele começou a se sentir tomado de um pavor intenso, de um medo terrível, que era como ondas que comprimiam sua alma e seu espírito. E ele provou naquela noite a angústia que quase fez com que seu coração arrebentasse no próprio jardim do Getsemane. Mas o que ele estava temendo? Se você estuda a Bíblia com cuidado, você vai ver que tem uma coisa que parece misteriosa no texto de Hebreus capítulo 5. É dito que ele, nos dias da sua carne, ofereceu com forte clamor e súplicas orações a quem o podia livrar da morte, e que ele foi ouvido. Ele foi ouvido, ele clamou para ser livrado da morte e foi ouvido. Mas foi ouvido como? Se ele morreu na cruz. Alguns pensam que o texto de Hebreus capítulo 5, quando diz que ele estava orando para ser livrado da morte, pensam que ele estava orando para não ser morto na cruz. Aí fica complicado, porque o texto de Hebreus diz que ele foi ouvido por causa da sua piedade. Ele foi atendido, seria uma melhor colocação da tradução do texto. Se ele foi atendido. Mas se ele pediu para ser livrado da morte e morreu no Calvário, como é que ele foi atendido? É porque o texto de Hebreus 5 não está falando dele sendo livrado da morte no Calvário. O texto de Hebreus capítulo 5 está fazendo referência ao tempo em que ele agonizou até quase morrer no próprio Getsemane. Por que ele estava angustiado e agonizando? A ponto de se dar com ele um fenômeno psicossomático em que
O nervosismo, o estresse, a ansiedade, o medo, o pavor, o pânico fazia com que seus nervos fibrilassem e que no estresse produzido, as próprias veias adjuntas aos nervos começassem a romper-se e, estando próximo aos poros, o suor se misturasse com o sangue que fluía. O sangue e o suor saíam juntos. Isso é um fenômeno raro. Poucas pessoas o vivenciaram. Se eu não me engano, eu tenho que depois confirmar, mas entre 3 ou 4 pessoas que vivenciaram isso, todas morreram de infarto fulminante. Não suportaram a pressão. Jesus, sendo o homem perfeito, eu vou continuar aqui colocando essa questão do Salmo. Mas eu estou falando todo esse adendo aqui para nós entendermos, não tem como Davi estar falando apenas de si nesse Salmo. Nós concordamos, né, que Deus imprimiu, por meio de Davi, muitas figuras de Cristo. Mas essas figuras não cabiam 100% no próprio Davi. Elas eram como coisas que Deus projeta até certa medida, na vida de Davi, para por analogia nos lembrar a profecia do seu filho. Mas chega uma hora que o nível da revelação do próprio Filho de Deus na vida de Davi e falando através de Davi, sendo ele um profeta, extrapola a aplicação ao próprio Davi, vai muito mais além. Fazendo com que a profecia caiba apenas no descendente do próprio Davi. É como se Deus começasse desenhando algo acerca do seu filho de forma bem rudimentar. E enquanto está bem rudimentar, imagine aquele bonequinho que você desenha como um homenzinho. Pôr uma boquinha, um narizinho, uma perninha e tal. Para uma criança, aquilo ali é um homem. Mas à medida que ele cresce, você vai colocando cabelinhos, né, para ele poder ver melhor o que é de fato um homem. Ele pode discernir melhor o desenho agora. Então você coloca cabelo, você coloca, faz ali, né, os dedos na mão, começa a melhorar a aparência. À medida que o filho vai crescendo, a pessoa que você está tentando desenhar vai entendendo melhor o que você está desenhando. Até que chega uma hora que você coloca todos os detalhes. Então, na pessoa dos profetas, de Davi, Deus colocava alguns insights, algumas percepções, alguns presságios acerca de Cristo. Mas chega uma hora que o desenho começa a ficar tão completo que é como se esse desenho de Cristo ganhasse vida e o próprio Cristo começasse de fato a aparecer para além do desenho que estava apenas projetando ele. O próprio Cristo começa não só a ser desenhado em Davi, mas começa a falar em Davi e se mostrar em Davi e indo além do próprio Davi. É isso que acontece com as palavras aqui no Salmo capítulo 22. Quando Jesus estava ali no Getsemane, sofrendo as agonias do jardim, nós temos que entender uma coisa, ele era homem, em tudo semelhante a nós. Em tudo, exceto no pecado. E aqui tem um dado interessante. Em tudo semelhante a nós, o que quer dizer isso? Romanos capítulo 3 diz que ele assumiu a semelhança de carne pecaminosa. Presta atenção nessa definição. Semelhança de carne pecaminosa. Você tem na Bíblia, por exemplo, em Adão, você tem um homem que é de carne não pecaminosa e que não parece carne pecaminosa. Atenta para isso aqui que eu estou falando. Adão é de uma carne antes da queda. Estou falando do Adão edênico, antes da queda. Quando Adão foi criado, ele foi criado num tipo de carne não pecaminosa e que não parecia carne pecaminosa. Certo? A carne dele antes do pecado não tinha pecado e ele não parecia. Não havia aparência de pecado na sua carne. Agora, a carne de Jesus, a natureza humana que Jesus assumiu, é uma carne que não tem o pecado dentro dela, mas ela tem aparência de carne de pecado. Você percebeu a diferença? Nesse sentido, o Senhor Jesus é diferente de Adão. Por que eu estou dizendo isso?
Porque Adão, quando ele foi criado por Deus, ele tinha certas qualidades edênicas no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, que faziam ele ser alguém privilegiado com grande robusteza intelectual, espiritual e corporal. Você já pensou, por exemplo, quando Deus dá ordem para Adão cuidar do jardim do Éden? Tem gente que pensa que o jardim do Éden é como um jardim no fundo da casa. Mas havia 4 rios que saíam do Éden. Quando você mede a dimensão da terra do Éden por esses 4 rios, a terra do Éden era quase do tamanho do Brasil. Segundo o nosso irmão Christian Schein, era uma coisa como provavelmente do tamanho do deserto do Saara. Como que Adão e Eva sozinhos podiam cuidar de um jardim daquele tamanho? Qual que era a destreza física de Adão, como diz o irmão Atmani? A carne de Adão era uma carne num estado edênico, inocente, que não tinha fraquezas e limitações humanas explícitas. É claro que ele não era todo poderoso, onipotente, né? Claro que ele não era uma pessoa que nunca se cansava, mas a destreza física de Adão era muito forte. Qual era o tamanho da capacidade psíquica de Adão? Ele conseguiu dar nome a todos os animais. Isso requer um conhecimento de zoologia muito grande. Você me der uma lista com o nome de 100 animais e eu ler 20, quando eu chegar no 20º, eu já não lembro do nome do primeiro, com aqueles nomes que os zoólogos dão. Né? Os zoologistas, eles dão. Eu não consigo lembrar do primeiro. Você me fala 20, quando eu chegar no 20º, eu já esqueci o nome do primeiro. Mas Adão deu nome a todos os animais. Qual que era a capacidade psíquica dele? Qual que era a capacidade espiritual para que ele... É dito que depois da queda seus olhos se abriram e ele se escondeu. Mas antes disso, pelo que fala-se no texto de Gênesis, o Senhor Deus passeava na viração do dia pelo jardim. E era costume Adão receber a presença do Senhor Deus sem medo. Sem medo. Numa certa qualidade de comunhão em que eles poderiam se ver e se falar. Porque é dito que quando ele ouviu a voz do Senhor, ele se escondeu para não ser visto e coseu folhas para se cobrir. Então, como que era a condição do corpo humano de Adão? O corpo humano de Adão era de carne. Sim, era carne. Mas não era uma carne que tinha semelhança de pecado. Depois que ele cai, na carne dele passa a habitar o pecado e ele passa a ter semelhança de pecado também na carne. A aparência do corpo dele, a estrutura do corpo dele é modificada. Ele passa a ter cansaço, ele passa a ter debilidades, fraquezas corporais, fadiga. Tudo indica que o entendimento intelectual dele foi nublado, por isso que hoje um homem mais inteligente não usa nem 3% da capacidade cerebral. Sem contar as questões do espírito. Aí sim, ali ele ficou como amortecido. Então, o homem passou a ter pecado na sua carne e também a sua carne tinha uma semelhança de carne pecaminosa. O que é essa semelhança? É as humilhações naturais do nosso corpo. São as condições precárias de limitação que são impostas a nós pela própria falência do nosso corpo, devido à fraqueza in natura que está nele agora. Não estou falando de fraqueza moral aqui, estou falando das fraquezas, das limitações, cansaço, fadiga. Adão não tinha fadiga como nós temos. Adão não se cansava como nós cansamos. A mente dele não se entorpecia como a nossa, com confusões. O espírito dele era livre. Então, o corpo dele, a carne dele, agora tinha o pecado, que era a fraqueza moral, e tinha a semelhança de fraqueza. Por quê? Porque o corpo ficou precário. Jesus, quando ele se encarnou, a Bíblia diz que ele em tudo foi feito semelhante a nós. Só que olha que detalhe, ele não participou de um corpo não semelhante ao pecado.
Olha que detalhe fino isso aqui. Ele participou de um corpo que lembrava um corpo pecaminoso, mas que não tinha o pecado dentro dessa carne. O que é esse corpo que parecia pecaminoso? É o corpo que o homem tem por consequência da queda, o tipo de corpo que cansa, que se fadiga, que tem que aprender as coisas, né, de forma paulatina. É o tipo de corpo que tem que se refazer as forças, né? E que tem que repousar durante longo tempo para refazer as forças. Esse é um corpo de fraqueza natural. É o corpo da semelhança do pecado. Jesus poderia ter se encarnado num corpo igual ao de Adão, num corpo edênico, naquele corpo que tem suficiência, força, tipo como se ele fosse um super-homem, com intelecto sempre avantajado, com, né, capacidade motriz para nunca se cansar fácil. Poderia. Mas não foi nesse tipo de corpo que ele veio. Ele veio num corpo de semelhança de carne pecaminosa. Não com o pecado. Eu repito com todas as letras. No corpo de Jesus não havia pecado. O pecado nunca o tocou. Mesmo quando ele estava na cruz, o pecado foi posto sobre ele. Nunca encarnou nele. Ele é o santo de Deus. Nele não há pecado. Nem mesmo inclinação para o mal ele tem. Ele é santo, perfeito. Mas o corpo dele tem a semelhança, tem uma estrutura que lembra um corpo de um pecador. Olha que coisa impressionante. Como que é o corpo de um pecador? É por causa que o pecado entrou na carne do homem, que o homem se cansa, se fadiga, que o homem tem necessidade de refazer as forças, que o homem tem que aprender com uma certa dificuldade, de forma paulatina. O corpo de Jesus, o corpo da sua carne, era um corpo que não tinha o pecado, mas que tinha fraqueza corporal no sentido de limitação corporal. Não era nem igual o corpo de Adão, que não tinha essas fraquezas, essas limitações de sofrer frio agudo, calor escaldante que fazia com que o corpo dele se envelhecesse. Jesus, com 30 anos, tinha aparência de 50. Segundo muitos estudiosos, quando você lê João falando assim, que os judeus falam, ainda não tem 50 anos e já viste Abraão, é porque quando eles olharam para o rosto dele estava judiado do deserto, do cansaço, da fadiga. O corpo de Adão, o corpo edênico, não tinha essas debilidades, essa aparência de fraqueza. Não tinha essa aparência de carne de pecado. Era um corpo forte, robusto, condizente com a robustez intelectual e espiritual do homem. Mas o corpo de Jesus, embora não tivesse o pecado que provoca a fraqueza no corpo, tinha a fraqueza do corpo sem o pecado dentro dele. Esse era o tipo de corpo que Jesus tinha. Ele aceitou voluntariamente ter esse tipo de corpo. Uma humanidade fraca. 2 Coríntios diz até mesmo que ele foi crucificado em fraqueza. Mas não estou falando de fraqueza moral, certo? Não entenda que a palavra fraqueza como fraqueza moral, como pecado, inclinação para o mal dele. Não havia isso em Jesus. Ele é o santo de Deus, benditamente santo. Bendito, santo, imaculado. Mas ele escolheu, ele se permitiu ter um corpo que tem as fraquezas que o homem passou a ter depois do pecado. Fraquezas naturais, cansaço, labor, fadiga. Ele permitiu-se ter um corpo assim. Ele poderia ter vindo num corpo edênico, igual o de Adão. Não veio. Ele veio num corpo com fraquezas naturais, fraquezas corporais, vamos colocar assim. Sem a fraqueza espiritual, sem o pecado, mas com a fraqueza corporal, de limitações corporais. E nesse corpo, ele foi para o Getsêmani. E ali, irmãos, que coisa impressionante. Ele começa a agonizar. E é aqui que a gente vai entender a beleza do Hebreus capítulo 5. Ele começa a rogar ao Pai que o Pai afaste o cálice dele. O cálice. O que é o cálice?
O que é o cálice que ele está pedindo para ser afastado? Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É porque é o seguinte, como na teologia está muito bem claro, você pode estudar isso nesses livros aqui do Dr. Heber Carlos Campos, aqui no A União das Duas Naturezas, né? Como a Bíblia ensina claramente que o Senhor Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina. 100% homem, 100% Deus. E 100% homem num corpo fraco, num corpo humano fraco. Débil. Santo, porém débil. Débil no sentido mais preciso da palavra, que são as limitações corporais que nós temos. Ele também aceitou ter essas limitações. Por isso que era um corpo que parecia carne pecaminosa. Por quê? Porque conosco, nosso corpo é assim por causa do pecado. O corpo de Jesus é assim sem o pecado. Foi uma escolha dele ter esse tipo de corpo para passar pela prova. E aí, o que acontece? Porque ele é divino, a hora que ele entra no Getsêmani, ele começa a, como diz o irmão Frederick Faber naquele cântico, falando sobre a agonia do Getsêmani. No próximo vídeo eu vou ver até se eu leio aqui as estrofes desse cântico, é lindo, é lindo. Ele fala que o Espírito do Senhor Jesus é em comunhão com o Espírito de Deus, o Espírito humano dele é em comunhão com o Espírito de Deus. Né? Na sua condição humana, ele começa, naquela hora, a sofrer. E porque ele é Deus, com a onisciência, ele pesa, ou seja, ele põe na balança o preço de todos os pecadores. E ele começa a pesar os pecados que vão ser postos sobre ele. Você imagine o santo de Deus, aquele que é perfeito, pleno, o Logos eterno, divino, que nunca foi separado de Deus. Ele começa a ver agora a negridão das trevas que vai ser colocado sobre ele. Os pecados de cada ser humano, desde que o primeiro homem pecou, até o último pecado a ser tratado, todos colocados sobre ele. Para você ter ideia do que é isso, imagine. Você já teve dor na sua consciência porque você pecou e não tinha coragem de confessar, ou você falhou com alguém? É terrível, você nem dorme à noite. Agora você imagine o que é, por exemplo, o mal de uma pessoa que tira a vida da outra. Quanta confusão diabólica não está na mente dessa pessoa naquela hora. Imagine a dor visceral que isso causa na própria consciência dela, se ela nunca tivesse feito isso. Depois de um tempo, a consciência se cauteriza, mas ela sentia uma dor terrível ao cometer o primeiro ato de assassinato. Agora imagine em Deus a dor que isso causa. Porque Deus é perfeito, seus sentimentos são perfeitos, sua percepção das realidades e da qualidade com que uma ação é feita é perfeito. Deus sonda e pesa perfeitamente a natureza de um ato. Se a pessoa quando mata, como está naquele livro do Dostoiévski, Crime e Castigo, ali conta a história de alguém que matou uma outra pessoa, ninguém ficou sabendo, mas ele que matou ficou sabendo. E não consegue ter paz. Dostoiévski trabalha essa filosofia dentro do livro. A condenação sem nenhum juiz para condenar, só da própria consciência. Isso é terrível. Agora imagine Deus, que é amor perfeito, santidade perfeita, quando ele sente o crime que foi cometido, como que ele sente isso? Agora imagine Deus pesando os pecados de cada uma das criaturas que existe. E agora imagine esse Deus, sabendo que esses pecados vão ser colocados sobre ele. Você imaginou? Só que esse Deus está com a sua onisciência, como diz o irmão Faber, sondando o peso de tudo isso, mas a estrutura que ele tem para suportar isso é humana, porque ele tem que suportar isso como homem na cruz. Ele é Deus, mas ele é homem. Então, o que ele está somando, pesando como Deus que vai ser posto sobre ele, que ele está avaliando que vai ser posto sobre ele, vai ser posto sobre ele como Deus homem. Então, ele sabe exatamente o que é cada uma dessas coisas.
Só que tudo que ele sente como Deus é comunicado. O valor disso para a sua natureza humana. Só que a natureza humana é limitada. A natureza humana não tem suporte para lidar com uma coisa dessa. A natureza humana não tem muitas vezes suporte para lidar nem com a culpa de um pecado não resolvido. Tem pessoas que ficam loucas, que adoecem, dependendo do que fazem e não conseguem se retratar. Você já pensou então o que é um homem perfeito, nunca tocado pelo pecado, num corpo que tem semelhança de carne pecaminosa, por isso é limitado, tem debilidades, e que todavia está sentindo os pesos que Deus está concebendo. Esse corpo, essa estrutura limitada, tem que suportar o que ele consegue sentir como Deus. Esse corpo começa a agonizar e a se desmanchar, a querer morrer no próprio jardim antes da cruz. É isso que estava acontecendo com Jesus, meus amados. Ele está pesando a culpa de cada ser humano como Deus, porque ele é Deus, ele sabe o que é isso. Mas por outro lado, a estrutura que ele tem para suportar isso é a estrutura débil de um homem. Débil que eu falo no sentido mais próprio da palavra, que é a debilidade da limitação do corpo humano, da estrutura humana dele. E aí ele começa a agonizar. Aí começa a acontecer não só o que a gente vai ver no Salmo 22 aqui, mas o Salmo 69, ele se sente como um homem que se submerge nas águas profundas e não acha pé, não acha o fundo do poço. As nuvens de pecado, como diz o irmão Feber, começam a se adensar ao seu redor. E ele é inclinado com o peso antecipado da minha e da sua culpa, que ele vai levar sobre o Calvário. E ele tomba sobre as raízes da oliveira. E no seu tombar, o suor desce. E junto com o suor, os poros se abrem e o sangue se derrama. Ele estava morrendo antecipado no Getsemane. Quando Hebreus diz que... Por quê? Porque ele está sondando tudo isso como Deus, mas o corpo que está sentindo isso é de homem. Você já imaginou o que é isso? Se um homem fica louco por causa de uma culpa na consciência, ele pode parar num hospício. Ele não consegue dormir. Você imagine um homem que, por ser Deus, sabe exatamente o peso e a dor dos pecados de cada ser humano, e agora essa dor começa a se mostrar perto dele como uma névoa que vai sufocando os seus pulmões espirituais. E ele sabe que isso vai ser posto sobre ele. E o corpo que ele tem para suportar isso é um corpo débil, que até mesmo tem que ser fraco para ser crucificado em fraqueza, como diz 2 Coríntios 13. Tem que ser fraco para poder morrer. E ele não pode usar o seu poder divino para se salvar disso, porque se ele fizer isso, ele não pode assumir a nossa debilidade. Então ele começa a morrer, o corpo dele, os poros começam a se abrir, as veias começam a se romper, os microvasos sanguíneos se rompem, e o suor é misturado com o sangue que está fluindo das microveias e se derrama com grandes gotas, bolotas de sangue, diz o texto grego. Encharca, ensopa a roupa dele de sangue. E ele vai morrendo no próprio Getsemane. O coração dele está a ponto de explodir, de dar um infarto. E ele ora. E é isso que o texto de Hebreus 5 está dizendo. Que ele orou pedindo para que fosse livrado da morte. Que morte que é essa, meus queridos? Ele não queria morrer no Getsemane. Ele pediu ao Pai graça para que ele fosse capacitado a subir a colina do Calvário para completar a obra lá. Porque a coisa estava tão pesada que se Deus não intervisse para fortalecê-lo, e por isso um anjo foi enviado, para ministrá-lo, está escrito, não consolá-lo, ministrá-lo. De alguma forma, aquele anjo trouxe uma ministração de força do reino celestial ao Senhor. A estrutura humana dele que estava se desmanchando já no Getsemane. E ele foi fortalecido para poder subir o Calvário por nós. Era esse pecado que era o cálice que ele estava temendo. Porque o santo Filho de Deus, que nunca se separou de Deus, chegou a hora
em que para fazer a vontade de Deus, ele teria que perder de vista o rosto de Deus, o rosto que ele amava, que nunca o abandonou, ia se virar dele, ia jogar toda a culpa de todos os homens sobre ele. Todas as dores e consequências de todos os seres humanos iam pesar sobre o ente santo na cruz. E ele seria feito maldito em nosso lugar. E a ira de Deus desceria sem misericórdia sobre ele. Por isso ele grita, quando inaugura as últimas 3 horas, a 4ª frase da cruz. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Por que me desamparaste? Agora eu queria dizer para qualquer cético que lê esse salmo, você acha que Davi podia gritar esse salmo, aplicando 100% a si? Davi era uma projeção de algo maior, mas não podia aplicar a si, porque Davi nunca soube o que é ser abandonado por Deus, como nosso Senhor Jesus. Davi nunca soube o que é esse sofrimento. Nem Jó soube o que é isso. Com a exceção do nosso Senhor Jesus, Jó pode ser considerado o homem que mais sofreu. Mas ele deve ainda assim ficar abaixo do bendito Jesus. Porque o Senhor Jesus é o homem de dores e que sabe o que é padecer como ninguém. Era isso que ele estava temendo. Esse era o cálice. Ele estava num corpo de semelhança de pecado, quer dizer, um corpo que tem limitações impostas porque o homem pecou. Mas ele tinha as limitações que o corpo humano tem depois da queda de Adão, mas não tinha o pecado que provocou essas limitações. E por que ele tem as limitações se ele não tem o pecado? Porque ele escolheu ter um corpo com essas limitações para que pudesse ser provado, para que pudesse vencer e nos socorrer nas limitações que nós enfrentamos. Mas ele não tinha o pecado que colocou essas limitações em nós. Essa é a diferença entre ele e nós. E foi com esse corpo, pela união hipostática das duas naturezas, pelo comunicato de um manto, né? Pela comunicação das propriedades, que fez com que ele avaliasse o custo tudo como Deus, mas começasse a agonizar como homem. Bendito seja o Senhor. Então, esse salmo deve sim ser aplicado a Cristo, ou ele não terá sentido. Delitzsch estava certo. E por mais que eu respeite o nosso irmão Teodoro de Suécia, nesse ponto, eu não posso ficar com ele porque ele quer seguir a escola de Antioquia. Amado irmão Teodoro, né? E muito boa a ajuda da escola de Antioquia, mas aqui tem muito mais do que só exegese e história. Tem sim uma analogia e uma profecia com respeito à pessoa do nosso Senhor. Agora, um outro dado, né? Esse irmão Teodoro, porque ele queria fazer dessa forma, ele foi condenado na história da igreja patrística por interpretar o salmo como dizendo que não se referia a Cristo. E outro dado interessante, até a sinagoga judaica, né, segundo o irmão Delitzsch no comentário dele de Salmos, né, eu acho que está aqui, deixa eu ver aqui. Nesse comentário aqui excelente, né, do irmão Delitzsch acerca de Salmos, e ele é um hebraísta, inclusive um hebraísta mestre na tradição judaica, foi criado por um judeu, inclusive, e se formou, né, nos níveis de estudos de erudição sobre cultura semítica e o hebraísmo, e se tornou um teólogo, exegeta de renome na Alemanha. E ele diz o seguinte, que até a sinagoga, a grande sinagoga, quando na escola judaica que se fala do Messias sofredor, porque você sabe que no judaísmo, se você não sabe eu vou falar agora, existem duas grandes vertentes, né? Uma que diz que há um Messias que é glorioso e ele não pode sofrer, né? Ele veio para reinar. Então por isso que eles não conseguem nem crer como é que Jesus é o Messias e morreu. Aí tem uma outra escola que diz que na verdade há dois Messias. Um Messias que vem para sofrer e um outro para reinar. De qualquer forma eles não conseguem ver aonde que a coisa se encaixa e não conseguem ver que é o único Messias que morre, ressuscita e reina.
né? Mas mesmo aqueles que dizem que há mais de um Messias, ou seja, o Messias sofredor, quando eles vão falar do sofrimento do Messias, eles se voltam para esse salmo e admitem que aqui Davi não pode estar falando de si mesmo. Então até o judaísmo da grande sinagoga admite isso. Que nós possamos então, irmãos, iluminados pelo Espírito Santo, concordar com isso e avançar, né, seguindo o que Deus já falou acerca do seu Filho aqui dentro. E possamos ganhar mais dele, esse servo sofredor, esse nosso amado Senhor, que é digno de todo o nosso amor. Agora vamos entrar no próprio Salmo. Bom, o irmão Samuel diz assim, que no versículo 16 do Salmo 22, nós vemos primeiro nosso Senhor Jesus pregado na cruz. Não tem como ler o versículo 16, por exemplo, e não ver isso. Ele fala assim, versículo 16. Cães me rodearam, cercaram-me uma quadrilha de malignos. A tradução da textual segue a Septuaginta. E também a tradução de Jerônimo. Né, porque a nossa tradução João Ferreira fala uma súcia de malfeitores, mas aqui fala uma quadrilha de malignos, como se fossem bestas desejosas de fazer o mal. Perfuraram minhas mãos e meus pés. O texto massorético vai dizer aqui, como um leão, estão como que cercando-me, né? E como um leão forte, querem trucidar as minhas mãos e os meus pés, como um leão. Onde está perfurar, eles colocam como um leão, por causa de uma adequação feita pelos massoretas à palavra usada pelo som fonético que é parecido. Só que a Septuaginta, que é uma tradução pré-massorética, a textual, ao seguir a Septuaginta, e documentos de outros, né? Eu vou ler uma nota aqui sobre isso, que diz o seguinte, que esse salmo foi citado em Hebreus, né? Como referindo-se a Cristo. E a perfuração da mão e pés, nos versículos, né, no versículo 16 e 17, pode ser considerado como referido em passagens como em Lucas 24, 39, onde Jesus diz, né, que para os discípulos olharem sua mão e seu lado e verem que é ele mesmo, ou seja, suas mãos furadas, e é em João onde ele fala para Tomé tocar no seu lado aberto e nas suas mãos perfuradas. Quando ele mostra cuidadosamente suas mãos e pés aos discípulos e depois a Tomé. Né? Lucas 24, 39, João 20, 27. A tentativa dos judeus modernos aqui são dos massoretas para frente. Por quê? Tem traduções bíblicas que seguem a versão massorética nisso aqui, e eles não colocam perfuraram minhas mãos e meus pés. Eles colocam como um leão, né? Seguram minhas mãos e pés ou trucidam minhas mãos e pés. Só que essa tradução é dos massoretas. É a tradução massorética, que é uma tradução. A palavra massora significa tradição, ou seja, são os judeus da tradição que guardam a chamada tradição da escritura, que colocaram as vogais, que são aqueles pontinhos no hebraico antigo. Eu estou falando de forma resumida aqui para ficar fácil de entender. A partir do ano 90 depois de Cristo, no concílio de Jarminina, os judeus disseram o seguinte, no grande sinédrio: os cristãos estão usando a Bíblia, o Antigo Testamento nosso, que é nossa herança, eles falavam, para dizer que o Cristo deles é o Messias. Você sabe que o endurecimento caiu sobre a nação de Israel. Isso tem sido estudado já no estudo de Isaías aqui no canal. Né? Tem muitos irmãos que já falaram bastante sobre esse assunto também. Pode conferir as mensagens do irmão Gino, irmão Christian, Delcio, você vai ver isso aí muito claro. Pember. O endurecimento veio sobre Israel como é ensinado na palavra de Deus. E os judeus, como judaísmo, como um sistema judaico e como nação judaica, estão endurecidos e são contra a pessoa do Senhor Jesus. Não quer dizer que judeus individuais não possam se converter, mas a nação como um todo ficará dura até a segunda vinda de Cristo. E essa nação, representada nos seus líderes endurecidos,
Falaram, olha, nós não podemos deixar os cristãos usarem a nossa Bíblia para ficar pregando esse Cristo deles. Eles pegam versículos da Bíblia, da Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento hebraico, feita 300 anos antes de Cristo, portanto uma tradução que não tem a corrupção judaica. Por quê? Porque foi uma tradução, não é inspiração, é tradução, mas é uma tradução feita pelos 70 escribas que foram a Alexandria, tirado do hebraico não corrompido. E essa tradução da Septuaginta, que inclusive existe até hoje, só não existe em português, mas se você conseguir ler grego, você pode ter acesso à Septuaginta, ou a Septuaginta interlinear em inglês. Essa tradução da Septuaginta, eles que fizeram essa tradução no ano 300 a.C., e que depois foi lida por Jesus e pelos apóstolos. Mais de 90% das citações que os apóstolos fazem do Antigo Testamento no Novo é com base na Septuaginta. Mais de 90% ou quase 90%. Né? Mas é uma soma muito alta. É da Septuaginta. Que interessante, né? Jesus leu a Septuaginta e a citou. Porque foi uma tradução feita 300 anos antes de Cristo. E validou ela. Então é estranho que os apóstolos e Jesus tenham lido uma tradução e a gente não tem uma tradução em português da versão Septuaginta até hoje. Eu acho isso muito estranho. Para mim só pode ser coisa do inimigo. Por quê? Porque as Bíblias que nós temos, na grande maioria, tudo dependem da tradução do Antigo Testamento da Stuttgartense, que depende do texto massorético como primaz. E o texto massorético, ele veio como consequência da decisão desses judeus no concílio de Jalmina de dizer o seguinte: nós precisamos de uma tradução mais fiel. Qual que era o problema desses judeus desse concílio? Eles não queriam que Cristo e as profecias com relação a Cristo fosse visto no Antigo Testamento. Então eles quiseram fazer uma tradução melhorada para salvar a nação judaica de ser influenciada pela pregação dos cristãos que estavam usando a Septuaginta, que até então era também a tradução que o grande mundo judeu helênico usava. Os judeus helênicos são os judeus de cultura grego, que estão na dispersão entre os gregos e tinham costumes, né, entre os gregos, e liam a Bíblia em grego, koiné, da Septuaginta. A Bíblia que eu falo é o Antigo Testamento. Eles achavam, os rabinos, os mestres do concílio, do Sinédrio de Jalmina, diziam que era perigoso se esses judeus fossem ler essa Septuaginta e, influenciados pelos cristãos, acabassem se convertendo. Então nós temos que ter uma tradução que corrija esses versículos que dizem que esse Jesus deles é o Messias. Certo? Não que foi a única coisa que eles fizeram, mas houve sim esse tipo de coisa. Isso está registrado por Justino de Roma, Justino Mártir, no diálogo contra o judeu Trifão. Isso está aqui na série patrística, você pode depois ler. Tá? Tá aqui. Está tudo registrado. E aí eles começaram a fazer. Quando chega já no período do ano 600 depois de Cristo, está lá a tradição judaica, a tradição de copistas judaicos, são os massoretas, e eles começam a colocar pontuações para dar som, definição de som das vogais no alfabeto hebraico. Só que ao fazer isso, alguns textos que a Septuaginta e que o hebraico mais antigo que se perdeu, mas ficou preservado na Septuaginta, trazia, eles mudaram. E aí, em versículos explícitos sobre a crucificação do Senhor Jesus, onde o Salmo está dizendo com todas as letras, que o Espírito de Cristo falando em Davi dizia: traspassaram minhas mãos e os meus pés. Os cristãos pegavam esse texto e falavam: tá vendo? Estava aqui, ó, estava profetizado. E muitos judeus se convertiam. O que os massoretas fizeram? Trocaram a palavra traspassaram por como um leão machucaram minha mão. Ou trucidaram minha mão, prenderam minha mão como um leão, prenderam minhas mãos e pés como um leão. Ó, irmãos, mas como um leão tem grande diferença de traspassar. Agora, a versão Septuaginta fala perfuraram. E na nota aqui está escrito o seguinte: e graças a Deus a textual seguiu a tradução da Septuaginta aqui. E em muitos outros lugares, como a Septuaginta está correto em
muitos outros lugares do Antigo Testamento que os maçoretas mudaram. E se eu não me engano, uma das Bíblias, por exemplo, que faz aqui, falando como um leão, machuca minhas mãos, é a chamada Almeida Revista Corrigida e Fiel. Eu não sei, agora eu não lembro o ano da edição, mas tem uma Almeida Corrigida e Fiel que coloca como leão. Ela segue a Stuttgartense, que se baseia num texto maçorético. E aí você perde uma das lindas profecias com relação à obra do Senhor Jesus por nós de modo explícito. Por quê? Porque alguns judeus, debaixo do espírito do anticristo, mudaram de propósito a tradução. Não a palavra de Deus, a palavra de Deus é pura, infalível. A tradução é que tem que ser vista com cuidado. No próprio versículo 16 e 17, nós vemos nosso Senhor crucificado, porque já está mencionando, traspassaram minhas mãos e meus pés. E sobre esse verbo traspassar, perfurar, a nota diz o seguinte: a tentativa dos judeus modernos de traduzir como um leão admite uma refutação muito completa e satisfatória. Ou seja, o que eles tentaram fazer pode ser facilmente refutado. Todas as versões antigas, por exemplo, a Septuaginta, a Síriaca, e críticos como The Wiener concordam com a interpretação de que aqui perfuraram, traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Né? Então, esse versículo, quando fala dele sendo perfurado na cruz, está apontando para a cruz. Nós já vemos ele ali, né, crucificado. Muito provavelmente nós vamos ter uma parte 3 desse vídeo, porque eu falei para os irmãos, esse salmo é rico demais. Ele é profundo demais, não dá para poder correr nele. Então nós vamos ter uma terceira parte, tá? Mas vamos ler um pouquinho mais aqui. Nesse salmo, diz nosso irmão Samuel aqui, nós vemos ele crucificado na cruz, no versículo 16, cercado de uma multidão hostil, conforme está escrito no versículo 12, rodearam-me muitos touros, fortes touros de Bazã me cercaram. Né? Então esses touros aqui, depois nós vamos ver por que ele está falando também dos touros de Bazã. No versículo 6, nós vemos o Senhor Jesus crucificado e desprezado pelo povo. O versículo 6 fala... vamos começar no 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. 7. Todos os que me veem me escarnecem, fazem uma careta com os lábios. Isso foi o que Jesus passou na cruz. Quando ele estava lá, os fariseus escarneciam, burlavam dele e diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? E aquele... Sabe o que você faz para uma pessoa para desprezar? Quando você abaixa a fronte para menear a cabeça, né? E com escárnio. Tudo isso está registrado nos evangelhos e está registrado aqui. Por isso que também um outro irmão, chamado Casidoro, que foi do período dos pais da igreja, ele diz o seguinte: ele chegou a dizer que este salmo nem parece ser só uma profecia. Ele parece ser mais uma história da vida do Senhor Jesus contada de forma antecipada. Da vida do Senhor Jesus na cruz. Das horas dele na cruz antecipada. É tão vivo, é tão real, é tão conectado às coisas que estavam acontecendo na cruz, que nem parece só uma profecia de forma geral. Parece uma história minuciosa das horas do Calvário. É mais uma história da vida do que uma profecia até. Veja, no versículo 12 nós vemos ele crucificado. Nos 6 e 7, ele fala daquela multidão que zombava dele e estava ao seu redor escarnecendo. Né? Aliás, no 12 ele fala de uma multidão hostil comparando a touros de Bazã. Nós vamos falar um pouco mais disso depois. Depois fala no 6, no versículo anterior, que é o 6 e 7, dele sendo desprezado e burlado pelo povo. E sendo ridicularizado pela multidão no verso 7, os soldados são mostrados estando separando suas vestes e lançando sorte sobre elas, no versículo 18. O que diz o 18? 18 fala assim: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha roupa lançaram
sortes. Quando você lê o texto do Evangelho de João, fala que os soldados então lançaram sortes para que se cumprisse o que estava escrito. Então veja, mais um texto onde mostra que esse salmo só pode ser aplicado diretamente à paixão do Senhor na cruz. A sua obra vicária por nós. O que mais? Ouvimos seu grito de agonia, abrindo o salmo. Ele abre o salmo com um grito de agonia, que foi a quarta frase falada por Jesus no início das últimas 3 horas. Deus meu, por que me desamparaste? Por fim, ele exclama e pensamos poder discernir através de sua angústia um tom de satisfação. Note que interessante. Por que nós sabemos que a divisão do salmo ocorre exatamente do versículo 21 para o 22? Né? Nós vamos fazer só mais essa pequena consideração. Paramos aqui e com essas considerações gerais sobre a estrutura do salmo. No primeiro vídeo nós vimos o título do salmo. Nesse vídeo nós vimos a questão da autoria do salmo, da tipologia de Davi vista no salmo se referindo a Cristo crucificado. Nós vimos por que o Calvário é tão terrível e o que estava implícito na frase que inaugura esse salmo. E aqui nós estamos vendo algumas coisas sobre a estrutura geral, sobre algumas nuances que aparecem de Cristo e de sua obra retratada nesse salmo. Então nós vamos parar por aqui, e aí no próximo vídeo nós vamos estudar, né, de uma forma um pouquinho mais ampla todo o salmo, as 2 divisões dos salmos, tá? Mas vamos considerar só um outro ponto aqui que eu acho muito importante falar. Por que eu sei que a estrutura do salmo vai do versículo 1 até o 21, parte A, né, do salmo, e a parte B vai do 22 em diante? Porque o texto de Hebreus, no capítulo 2 de Hebreus, né? Capítulo 2 de Hebreus, se eu não me engano, eu até tomei nota aqui do texto. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12, diz que o Senhor Jesus não se envergonha de chamar agora aqueles que nele creem e o seguem depois dele ter sido aperfeiçoado no sofrimento. Ele não se envergonha de se chamá-los de irmãos. Agora, se você estuda a Bíblia com cuidado, você sabe que o Senhor Jesus nunca chamou os discípulos de irmãos. Nunca chamou os seus de irmãos antes da sua ressurreição. É a ressurreição que traz a nova vida repartida entre os que nele creem, que faz dos que nele creem os seus irmãos, filhos do mesmo Pai. Por isso que quando ele ressuscita, na manhã da ressurreição, ele fala para Maria: "Ide dizer aos meus irmãos", né? Eu ia falar discípulos aqui. Ele fala para ela dizer aos discípulos: "Ide dizer aos meus irmãos". O máximo que ele havia chamado os discípulos até então era de amigos. Mas na ressurreição, depois que ele pagou o preço da nossa culpa, tirou toda a barreira que havia entre nós e Deus, e agora ele pode infundir sua vida, ele fala: "Diga aos meus irmãos". É a ressurreição que faz com que a vida seja impartida, compartilhada, infundida, para que nós sejamos filhos do mesmo Pai e possamos servir a Deus como sacerdotes. Por isso Jesus fala: "Dizei aos meus irmãos após a ressurreição: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus". Filiação e sacerdócio unidos. Mas isso é depois da ressurreição. Então, quando Hebreus fala que ele não se envergonha de chamá-lo de irmãos, dizendo: "A meus irmãos declararei o teu nome", o autor de Hebreus cita o versículo 22, "Anunciarei teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei". O autor de Hebreus cita esse texto em Hebreus 2, versículo 11 e 12, para falar de Jesus ressuscitado, né, repartindo a sua vida com muitos que agora são seus irmãos, aos quais ele dá a conhecer o nome do Pai, ou seja, ele dá a conhecer a natureza do Pai. Ele os leva a conhecer o Pai como Pai. Mas isso só é algo que acontece depois da ressurreição. O autor de Hebreus cita essa passagem do Salmo, ele cita o versículo 22 do Salmo, como se referindo à ressurreição de Cristo para frente. E se você ler o Salmo 22 todo com cuidado, você vê que ele termina pedindo no 21 para ser salvo da boca do leão,
para vencer a luta no Calvário. E ele termina falando como um brado, como uma frase, né? Como um clamor de satisfação, dizendo: tens me respondido. Esse tens me respondido, talvez a gente possa ver isso no próximo vídeo, é o equivalente ao que ele diz no Calvário: está consumado. Ele desejou cumprir a obra e vencer, consumando o que havia sido confiado a ele. E depois que ele pede para não ser derrotado, mas para ter graça de ir até o fim, porque alto era o preço que ele tinha que pagar. Terríveis eram os poderes que ele tinha que vencer, na dependência de Deus. Porque ele não estava lutando ali apenas como Deus ele é sempre vitorioso, mas ele estava como Deus homem na dependência de Deus para vencer em todas as coisas. Então ele pede para consumar a obra, para não arredar para trás, para ser salvo da boca do leão, para transpor tudo que estava entre ele e a consumação da obra. E depois que ele pede isso no versículo 21, ele conclui falando: tens-me respondido, ou seja, eu logrei a vitória. Isso equivale ao está consumado. Aqui no versículo 21 acaba a sessão da cruz. A partir do 22 introduz a ressurreição pela qual nós somos feitos filhos de Deus, juntamente com ele. Né? Então, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Né? Então aí ele termina falando: tens me respondido. Ou como diz a João Ferreira: sim, tu me respondes. Por isso que o nosso irmão Samuel conclui aqui dizendo, né, que ele termina dizendo isso, exclamando como a angústia se tornando satisfação por ter sido ouvido, e isso equivale ao está feito ou está consumado do Evangelho, quando ele entrega seu espírito puro nas mãos do Pai. De repente, então, a partir dessa hora, a cena muda. Vemos o Messias no meio de uma congregação, louvando a Jeová e testemunhando ao povo, no versículo 22, que foi o que a gente leu. Aos meus irmãos declararei teu nome e cantar-te louvores no meio da congregação. Também vemos os confins da terra se voltando para Jeová e todas as famílias das nações o adoram perante ele. É o que está no versículo 27. O reino passa a ser de Jeová, né, conforme aparece aqui no versículo 28, porque de Jeová é o reino e ele regerá as nações. E ele passa a governar entre as nações. Antecipando os resultados maravilhosos do seu sofrimento e os eventos que o seguem, a ressurreição, a ascensão e o retorno glorioso, também as multidões de salvos por meio da sua obra expiatória. É assim que conclui a segunda parte. Ele mostra o Senhor Jesus ressuscitado no meio de muitos irmãos, fazendo com que toda a terra se volte a Deus, o reino passa a ser de Deus, e uma multidão de pessoas que ainda será salva, sendo vistas como a descendência, a semente que ainda há de surgir, produzido como fruto do seu penoso trabalho, estando juntos para tudo sempre. Então, essa é a estrutura do Salmo. Do 1 ao 21, o sofrimento vicário e terrível na cruz. Do 22 até o 31, a ressurreição, né, as consequências da ressurreição e o reino eterno. E foi isso que nós preocupamos em fazer aqui, né? No primeiro vídeo, o título do Salmo. No segundo vídeo, a estrutura do Salmo, alguns nuances a respeito de pontos que apontam para a veracidade de que Cristo está sendo visto aqui de forma análoga e profética, de que Davi só está projetando algo que é muito maior do que ele, e o porquê que o clamor que abre o Salmo aponta para a terrível hora da cruz e o que isso implicou. A partir do terceiro vídeo que nós vamos gravar, nós vamos fazer mais algumas considerações acerca, né, dos versículos agora das duas sessões, e então nós concluímos o estudo. Então vamos parar por aqui e que o Senhor abençoe a cada um, e o meu muito obrigado
né, para você que assistiu, e peço que você compartilhe com quem você achar que pode ser de edificação o que nós abordamos aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.